Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Experimental em Produção Animal, do curso de Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Sejam bem-vindos de volta. Nessa segunda parte, nós veremos alguns exemplos. O nosso objetivo com essa aula é ver alguns exemplos de características em diferentes áreas da produção animal e tentar associar esses diferentes exemplos em que a gente quer avaliar um tipo de característica em função do outro, às análises que a gente viu na parte anterior, que a gente poderia utilizar para elucidar o questionamento que a gente tem aqui. E o nosso objetivo secundário é complementar algumas situações não abordadas na parte anterior e que são menos usuais, mas que, havendo tempo aqui, como não houve na parte anterior, a gente pode acabar falando um pouco. Na parte anterior, nós falamos sobre qual análise poderia ser utilizada quando eu tenho a variável resposta e aqui a independente do tipo qualitativo ou do tipo quantitativo, né? E aqui do tipo qualitativo ou do tipo quantitativo. E a gente viu quando era esse caso, quando era esse caso, quando era esse caso e quando era esse caso. Existem algumas possibilidades em que eu possa ter mais variáveis independentes. Então, uma única variável dependente em função de mais variáveis dependentes. E aí, nesses casos, eu posso ter, inclusive, situações em que as independentes vamos colocar aqui M de mista, né? Uma é quantitativa e a outra é qualitativa. Então, vamos ver isso só para finalizar. Vou mostrar um exemplo aqui que nem sempre a gente vai utilizar essa receita de bolo. Um colega que trabalha com forragem chegou para mim falando que ele queria testar a produção de matéria seca por hectare, por exemplo, em função do cultivar, que era Marandu versus Mulato 2, ao mesmo tempo testar níveis de nitrogênio por hectare, adubação. Então você tem o quê? Qual que é a nossa resposta nesse caso? Eu tinha mais de uma resposta, mas vamos ficar só com a matéria seca aqui, ó, como dependente, que é o que? Quantitativa. E as independentes são duas, é o cultivar e níveis de adubação. Aí, elas são o quê? Quantitativas ou qualitativas? O cultivar é qualitativo, ou é esse ou é esse. Agora, os níveis de adubação é quantitativo. Então, o que eu faria dentro da receita de bolo? Eu faria uma análise de variância para esse fatorial. E quando a gente for ver a aula de fatorial, a gente vai ver que se a interação der significativa ou não, a gente vai seguir procedimentos diferentes. Mas basicamente, no final das contas, o que eu ia estar fazendo seria depois uma análise de regressão por quantitativo e o próprio resultado da análise de variância serviria para cultivar. Entretanto, claro que eu teria que ver aí se a interação é significativa ou não, para ver se eu teria que fazer desdobramento ou não. Mas basicamente essa é a receita de bolo. A gente fez isso? Não, por quê? Esse colega teve uma ideia bem interessante. Ele queria fazer um trabalho utilizando uma metodologia que ele viu no artigo chamado teste de identidade de modelos. Ele queria adaptar para utilizar o seguinte, verificar equações de regressão da matéria seca em função dos níveis de adubação e aí verificar essas equações dentro dos cultivares ou uma equação única para os cultivares. Então, dentro dessa metodologia, a gente considera o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Considera que a gente tem aqui, ó, os níveis de adubação, então o nitrogênio, e aqui a gente tem a resposta, a matéria seca. E olha que interessante, à medida que a gente vai aumentando a adubação, vamos supor que ela realmente tivesse efeito. E aí ela tivesse o efeito, então tem vários níveis aqui, ó. E aí, vamos pegar de azul
Não, vamos pegar de verde a Marandu. Vamos supor que ela tivesse esse efeito aqui no Marandu. E vamos supor que no Mulato 2 ela tivesse um efeito um pouco diferente. Ó. Olha que interessante. Se eu traçar uma equação, esses pontos estão bem juntos, então provavelmente essa equação é uma boa equação. A equação está bem próxima dos pontos, né? Então esse formato linear aqui está provavelmente, claro que eu teria que testar, mas provavelmente ele está adequado. Mas olha que interessante, se eu pegar o beta zero dessa equação, ele é 1. E o beta zero dessa equação é outro totalmente diferente. Agora as inclinações, o beta 1, enquanto o beta zero dessa equação amarela aqui, ó, ficou muito maior do que o beta zero da verde, o beta 1 do amarelo é bem mais reduzido. Então eu estou precisando de um modelo que tem uma equação para cada um para me explicar esse fenômeno. Existe a possibilidade de que ocorresse algo um pouco diferente disso. Eu poderia ter uma situação, por exemplo, em que dos níveis de nitrogênio, a resposta sobre a matéria seca ela fosse com o intercepto mais próximo. Mas com inclinações diferentes. Eu não sei qual que era a inclinação maior, não é isso que eu quero me importar agora. O que eu quero me importar é que existe uma equação que considera um único beta zero para ambas, um modelo que considera um único beta zero para ambas, e um beta 1 para essa e um beta 1 para essa. Então, eu consigo ver diferentes padrões, inclusive isso me diz respeito sobre a interação, a partir desse teste de modelos, porque esse modelo seria um modelo mais simples. Em vez de eu ter 2 beta zeros, eu teria apenas um. Então eu posso pegar um modelo completo e tirar coisas dele e criar modelos reduzidos. Modelo reduzido 1, modelo reduzido 2 e modelo reduzido 3. O que seria o modelo reduzido 1? Poderia ser um modelo que eu coloco um único beta zero, enquanto no modelo completo eu tenho um beta zero para cada um e um beta 1 para cada um. O modelo reduzido 2 poderia ser um que eu uno o beta 1, mas deixo os dois beta zeros, para um e para outro diferentes. E o modelo reduzido 3 seria o mais reduzido, que eu só tenho um único beta 0 e um único beta 1. Então eu perco dois parâmetros, porque no completo eu tinha 2 beta zeros e 2 beta 1s. Esse aqui eu tenho 1 beta 0 e 2 beta 1s. E esse aqui eu tenho 1 beta 1 e 2 beta zeros. Então nesse aqui eu só tenho um beta 1 e um beta 0. Se esse modelo aqui eu testar a diferença entre o modelo completo e ele, e a diferença não for significativa, então quer dizer que eu teria uma nuvem de dados, ó, como se fosse aqui, ó, as nuvens de dados, uma se sobrepõe à outra. Então uma única equação explicaria ambos, os verdes e os amarelos. Eu poderia ter a situação também que na verdade o modelo reduzido 2 aqui explicaria melhor, que é como se eu tivesse aqui, ó, a inclinação é a mesma, mas o beta zero é diferente, ó. Então o beta zero aqui é um, o beta zero aqui é outro. Mas os beta 1s são iguais. É o mesmo beta 1 que eu usei nas duas situações. Então, nesse caso, eu estou vendo aqui que existem diferenças entre os cultivares, mas eu não estou vendo uma relação de interação no desempenho com a adubação. Então, eu consigo extrair um monte de coisas do teste desse modelo completo, menos os modelos reduzidos. O modelo menos parametrizado, que for igual ao modelo completo, eu vou ficar com ele. Então, é bem interessante essa utilização dessa ferramenta. Ela parece um pouco complexa a princípio, mas a vantagem de se utilizar ela
e as análises dela parecem difíceis, mas são até mais fáceis, as escolhas também, e a forma de padronização. Então ela trouxe publicações bem interessantes para ele, né? Então nem sempre a gente vai ter que ficar preso à receita de bolo. Existem às vezes algumas ferramentas que vão testar o que a gente quer e às vezes vão nos dar respostas até de uma forma mais padronizada e mais interessante do que a receita de bolo convencional. Obviamente, não dá para ver tudo que existe de análise. Algumas podem até ser só aplicáveis em situações muito peculiares, ou outras a utilidade depende da situação. Então a gente vai focar durante a disciplina nas que a gente vai ver com mais frequência e tem mais chance, mais probabilidade de ser uma que você vai precisar utilizar durante o seu experimento de mestrado. Nesse slide, eu quero que você pause o vídeo e forneça exemplos na sua área em que ambas as variáveis, dependentes e independentes, são do tipo qualitativo. Então, no que você está investigando, as variáveis ou a variável dependente em função da independente e ambas são do tipo qualitativo. Pausa o vídeo e depois você despausa para a gente continuar. Em bem-estar poderiam ser sinais evidentes de estresse ou não no animal, em função de ter sido fornecido ou não ter sido fornecido um enriquecedor de ambiente para essa unidade experimental. E que poderia ser, por exemplo, um brinquedo em caso de cães, poderia ser em caso de vacas, uma estrutura que elas usam para se coçar. Em caso de zoológicos, por exemplo, macacos ter gangorras ou cordas no alto, facilitando a passagem sem ser pelo solo desses animais. Em melhoramento, a gente poderia tentar simplificar na parte molecular, por exemplo, você a tentar associar a manifestação de uma síndrome herdável com a presença ou ausência de um determinado marcador, tentar encontrar uma associação estatística entre eles, que se você encontrar, indica que esse marcador está marcando o gene responsável por essa característica, podendo estar próximo ou distante do mesmo cromossomo. Em nutrição, poderia ser se o animal atingiu ou não cobertura de gordura suficiente para o abate, em função de duas ações distintas. Entretanto, você deve estar se pensando, espessura de gordura não é em milímetros, não é quantitativa? Mas aí a gente vai estar analisando ela se ela é o suficiente ou não. Isso ocorre também em bovino de leite. Por exemplo, alguns laticínios eles pagam a mais por uma determinada porcentagem de gordura. Então não tem nenhuma vantagem você sair e aqui eles podem penalizar e te pagar menos centavos por litro de leite. Então não tem nenhuma vantagem você sair daqui para aqui e aumentar mais a gordura do leite. Então algumas pessoas estão só interessadas em ter uma média de produção acima desse ponto de corte. Em forragem, poderia ser, por exemplo, você testar 3 cultivares em uma condição de alagamento e verificar se nessa condição ocorreu ou não morte súbita. Em prenhez, você poderia verificar 2 ou mais protocolos de inseminação, talvez um padrão e um alternativo, ou 2 alternativos, e verificar se a resposta prenhez, né, se é positiva ou negativa. Obviamente você vai ter no padrão animais que vão ter prenhez positiva e negativa e também no alternativo, prenhez positiva e negativa. Então você pode analisar pela frequência de ocorrência. Se você tiver um grande número de observações, pode te dar um resultado satisfatório para você ver se tem vantagem de algum desses métodos em aumentar a frequência de prenhez positiva. Em sanidade, você poderia ter 2 ou mais formas distintas de desinfecção de tetos. Então você poderia verificar a frequência de mastite
nos animais que foram submetidos a uma ou a outra forma de desinfecção dos tetos durante um longo período. Nesse slide, eu quero que você pause o vídeo e forneça exemplos na sua área em que ambas as variáveis, dependentes e independentes, são do tipo quantitativo. Então, pause o vídeo e já já a gente volta. Na área de bem-estar animal, poderia ser, por exemplo, você avaliar o quanto está mudando o nível de cortisol no sangue dos animais em função do tempo de transporte em horas. Isso poderia ser feito você simulando, embarcando os animais e simulando um transporte por esse número de horas, por esses números de horas quantitativo que você definiria antes, por esses níveis. Em melhoramento, poderia ser o número de cópias de um determinado marcador codominante. Se a forma dominante dele tem 0 cópias presentes, uma cópia ou 2 cópias, por exemplo, e você avaliar uma característica quantitativa em função disso, tipo idade ao primeiro parto. E você poderia fazer isso para vários marcadores, buscando aqueles marcadores que têm efeito significativo. Hoje em dia se utiliza técnicas mais complexas por conta do problema do número de marcadores que você tem, que é muito grande, em função do número de repetições. Às vezes o número de marcadores é maior do que o número de animais disponíveis. Em nutrição, é muito comum ver trabalhos com níveis de substituição de ingrediente padrão por um outro alternativo. Geralmente esse outro alternativo vai ser de custo mais barato em alguma região, por ser às vezes um subproduto da indústria. Então você poderia avaliar o ganho mediário ou alguma outra característica quantitativa em função desses níveis de substituição. Para saber se poderia ter vantagem a substituição, poderia ter em um ponto de máximo, mas pode ser que você encontre efeitos em que até um determinado nível você não tem prejuízos e depois de um determinado nível você começa a ter prejuízos maiores. Então, se você não tiver nenhum prejuízo até determinado nível e o subproduto da indústria ele tem um preço muito mais barato, então talvez seja interessante você trabalhar nesse sentido. Em forragem vai ser muito comum você ver trabalhos de produção de matéria seca em função de toneladas de adubo por hectare. Então, para um determinado adubo, você testar diferentes níveis de adubação e a resposta disso na produção de matéria seca. Em reprodução, o que eu pensei seria o volume de um determinado medicamento e você verificar a concentração no sangue de um determinado hormônio que você acredita que aquele medicamento possa alterar. Então, seria interessante você poder ter uma equação, porque às vezes você tem uma concentração ideal que você quer e você pode ter um volume que seja mais indicado para tentar atingir em média aquela concentração. Em sanidade poderia ser volumes diferentes de carrapaticida aplicado e você tentar contar ali o número de carrapatos. Entretanto, lembre-se de que contagem é uma característica que pode acabar não seguindo distribuição normal, você ter que trabalhar com transformação de dados ou até mesmo uma análise não paramétrica, mas o importante é que você teste se segue ou não. Nesse slide, eu quero que você pause o vídeo e forneça exemplos na sua área em que as variáveis dependentes são quantitativas, mas as independentes são qualitativas. Pause o vídeo e quando você anotar sua resposta, despause para a gente continuar. Para bem-estar animal, nem sempre são avaliados parâmetros relacionados a estresse. Pode-se avaliar também a produção em função de algum equipamento ou forma de manejo distinto que traga mais conforto aos animais. Então, poderia ser, por exemplo, o uso de ventiladores e a produção de ovos. Em melhoramento, poderia ser a presença ou não de um marcador e a influência sobre uma característica quantitativa, como, por exemplo, porcentagem de gordura no leite.
Em nutrição de exemplo, eu trouxe o peso desmame em função de você ter ou não um creep feeding, ou até mesmo poderiam ser diferentes formulações para esse sistema. Em forragem, o tratamento poderia ser uma adubação recomendada versus uma alternativa e você verificar se estava influenciando o que você mudar o tipo de adubação, o número de perfis por planta. Então você tem qualitativa que pode estar influenciando, você vai testar para ver se está influenciando uma quantitativa. Entretanto, notem que a princípio essa quantitativa seria discreta e de contagem. Você teria então mais chances na hora que você testasse de não atender alguma pressuposição da nova, por exemplo, normalidade do resíduo, que é comum. Então talvez você poderia ter que trabalhar com uma transformação de dados. Eu não falo para você já transformar só porque é contagem, porque a minha compreensão é que a nova é um teste muito bom e desde que as pressuposições não sejam quebradas, você não tem que transformar porque outro transformou no passado. Mas uma outra coisa também é que, dependendo da metodologia, ela pode utilizar mais plantas por unidade experimental, por piquete. E aí você faz uma média dos perfis por planta nesse que você coletou essa informação nesse piquete. E aí você transformaria essa variável quantitativa discreta em uma contínua. Geralmente quando você faz isso, você vai ter mais facilidade de encontrar um resíduo que segue distribuição normal e ter menos problemas de quebra de pressuposição. Mas você tem que ver qual que é a metodologia que se usa na sua área. Em reprodução, você poderia estar verificando uma concentração de hormônios no sangue em função do protocolo utilizado, podendo testar 2 ou mais protocolos como tratamento. Seria quantitativa. Por que você não vai lá e fala assim, a porcentagem de prenhez não é quantitativa? Não, claro que não. Porque a resposta prenhez ou não se prenhe para cada unidade experimental, ela é qualitativa, ou emprenhou ou não emprenhou. Agora, a porcentagem de prenhez, ela não é uma resposta para a unidade experimental, a não ser que você tenha muitos animais para dispor num experimento que a unidade experimental, cada unidade experimental seja composta por um piquete com um grande número de animais, o que eu não vejo acontecer. Seria muito caro essa se tornar a sua unidade experimental. Você precisaria de muitos animais. Então, vai ser um outro tipo de análise que a gente vai verificar para prenhez. Ou utiliza lá qualitativa contra qualitativa, lá o que a gente já viu para frequência, ou a gente vai utilizar a próxima, que é quando você tiver níveis para a sua independente e qualitativo para a sua dependente, para prenhez. Porque para a gente, cada unidade, cada prenhez sim ou não, você tem uma resposta para cada unidade experimental. Quanto à sanidade, eu quis utilizar outra variável difícil aqui, que seria, por exemplo, a contagem de células somáticas, é quantitativo, em função do método de higienização dos dedos, que poderia ser ou substâncias diferentes ou alguma outra coisa que você alterasse na metodologia, no procedimento. Então, por que eu falo que é uma variável difícil? No melhoramento animal a gente nem trabalha com ela, porque ela é uma característica que é muito influenciada pelo ambiente, muito pouco pela genética. Então, você não vê ninguém fazer seleção para reduzir a quantidade de células somáticas no leite, porque você acha as habilidades de 2 a 4%. Então, o que faz a contagem de células somáticas no leite aumentar ou baixar está relacionado à qualidade de manejo. E, além disso, tem um outro problema, que é uma variável que eu acho que é quase impossível que você faça uma análise e o resíduo siga a distribuição normal, ou que alguma outra, principalmente pressuposição de assimetria, né? Ele vai quebrar a simetria da distribuição do resíduo e não vai dar normalidade. Mas pode dar até outras quebras de pressuposição,
porque é uma variável com uma distribuição não normal, né? Então ela vai ter muito concentrado aqui baixos valores, e os altos valores, ó, eu até fui injusto com ela, peraí, é pior, é assim, ó. Então você vai ter alguns valores aparecendo aqui, ó, dos animais com problema de sanidade. E os animais saudáveis vão estar por aqui. Então você tem um grande problema de assimetria nessa variável. Então, muito provável que você vai ter que trabalhar com transformação, e talvez nem transformação resolva, você tenha que trabalhar com não paramétrica, e mesmo assim pode ser que você ainda tenha suas dúvidas. Então, é uma variável complicada, por isso que eu quis colocar ela. Nesse slide, eu quero que você pause o vídeo e forneça exemplos na sua área em que as variáveis dependentes são qualitativas e as independentes são quantitativas. Pausa o vídeo e anota sua resposta antes de continuar. Em bem-estar, seria bem difícil de implementar, pensando em repetições verdadeiras, mas a título de exemplo das variáveis, a gente poderia pensar se a resposta, que é a postura positiva ou negativa, não seria influenciada pelo número de arraçoamentos feitos no dia. Então, toda vez que a gente passa e mexe na ração, os animais geralmente voltam para comer. Só que, entretanto, se a gente ficar indo várias vezes ao dia para fazer isso, ou mesmo da ração, fornecer a mesma ração picado várias vezes no dia, será que não pode aumentar também o estresse para os animais e isso influenciar negativamente a produção? Então, qual talvez que seria o melhor número de vezes por dia para fazer esse procedimento? Então, só fazer por fazer seria interessante se a gente soubesse talvez o número de dias em que daria o melhor resultado possível, pensando que você fazer isso várias vezes para estimular o consumo, você pode também, só por estar indo lá, tá aumentando o estresse nos animais. Melhoramento poderia ser, por exemplo, você anotar a ocorrência ou não de uma determinada doença congênita e tentar relacionar isso com sendo influenciado pelo coeficiente de endogamia. Mas é importante a gente falar que nesse caso provavelmente seria um experimento observacional, porque é muito difícil pensar alguém que conseguiria um volume grande de animais sendo acasalados justamente para gerar determinados coeficientes de endogamia diferentes para fazer essa regressão. Não parece muito para encontrar isso, se a frequência que está ocorrendo de uma determinada deficiência congênita. Então não faz muito sentido, né? Provavelmente nenhum comitê de ética do uso animal aprovaria. Mas agora, observacional, infelizmente, acabam acontecendo, vez ou outra, acasalamentos entre indivíduos aparentados, principalmente em rebanhos de menor controle. Então, se você tem pelo menos o controle dos acasalamentos, consegue calcular esses coeficientes de endogamia e consegue o registro dessas informações, se apresentou ou não uma determinada doença, você poderia depois fazer uma análise para verificar se aumentou a frequência de doenças congênitas em animais com maior coeficiente de endogamia dessa população, o que seria totalmente esperado, né? Então é observacional, você não vai ser você que vai delinear, você vai pegar um banco de dados e vai realizar essas análises e tentar encontrar o que existe de associação ou não. É um pouquinho diferente. Na nutrição poderia ser quilogramas por novilha de suplemento e se isso influencia ou não essas novilhas a emprenharem na primeira estação de monta. Em Forageiro eu consegui pensar em um estudo observacional em que nós tentaremos ver em uma cultivar susceptível
se dados de diferentes locais com precipitação, temperatura, umidade do ar, altura da planta, etc., diferentes, poderiam ter infestação ou não. E aí tentar associar se essas características quantitativas influenciavam maior ocorrência de infestação. Em reprodução, eu pensei em quilogramas fornecido por vaca como suplemento e verificar se isso pode influenciar ou não ocorrer a involução uterina 30 dias após o parto. Em sanidade animal, eu pensei que poderíamos utilizar um banco de dados para observar, por exemplo, se há ocorrência ou não de mastite clínica em função da ordem de parto, para a gente ver se é mais frequente em animais mais jovens, animais mais velhos, para a gente poder criar medidas para prevenir. Aqui eu tentei fazer um resumo de tudo que fica parecendo uma receita de bolo que nem deveria existir, porque ela traz consigo o viés de vivência e preferência na escolha e também cada situação que você se deparar, ela pode fazer com que alguma dessas análises não seja adequada dentro de peculiaridades que você encontrar. E podem existir outras análises alternativas que sejam mais adequadas ou que vão surgindo e que dê um resultado mais confiável. Então, receita de bolo na estatística ela não existe. Mas, para tentar mostrar uma forma de raciocínio, eu tentei juntar tudo aqui. E aí, por exemplo, se eu tiver dentre as variáveis aqui, estão as independentes, se eu tiver fator único ou se eu tiver dois fatores, e dentre as dependentes, se for qualitativa ou quantitativa. Então, se eu tiver uma qualitativa como resposta, ela em função de uma outra qualitativa, é possível que eu utilize o Q quadrado. Aí tem uma ressalva aqui, no 1, aqui, que se eu tiver alguma subclasse combinando as classes desse com esse, que dê um valor esperado, não observado, um esperado de menor que 5, a recomendação mais frequente que eu observo em literatura até o momento é usar o teste exato de Fisher no lugar do Q quadrado. Então é uma opção. Se for essa mesma qualitativa, mas em função de uma quantitativa, aí eu utilizo regressão logística. Se for mais fatores independentes, eu posso seguir a mesma ideia. E aqui eu coloquei a regressão logística, mas coloquei um 2 aqui, se eu tiver um fator de cada tipo, porque existem procedimentos que testam simultaneamente também variáveis independentes qualitativas. Isso é bem interessante, porque às vezes você fica meio sem opção, então você está trabalhando com um experimento observacional. Existem alguns procedimentos que eles permitem, inclusive, você, nesses casos observacionais, em que você não restringiu a causalização de nada, você testar e usar ferramentas automáticas para ele ir incluindo modelos com um nível de significância um pouco mais alto e depois ele voltar removendo dos menos significativos para os mais significativos os efeitos com um nível de significância um pouco mais rigoroso, mais exigente, né? Então, a gente não vai falar sobre isso, que já é um pouco mais avançado. Mas, indo para as quantitativas como variável de resposta, a gente poderia pensar na nova, mas aí eu coloquei aqui uma observação, que no caso de H0 ser rejeitado, você tem mais de duas classes, aí você teria que utilizar um teste de médias. Existe uma outra informação aqui, que caso uma pressuposição da nova seja quebrada, então é comum, antigamente não se fazia, hoje em dia é comum os pesquisadores verificarem essas pressuposições da nova. Então, por exemplo, o mais comum que eu vejo nos artigos é se o resíduo segue distribuição normal. Então, às vezes encontra que não, e aí, como não é atendida a pressuposição,
o teste não é válido. Se a normalidade não é atendida, quer dizer que aquela tabela que você está utilizando, ela não vai ser válida, porque você tem ali um resíduo com outra distribuição de probabilidade. Então, você poderia buscar uma transformação de dados para que esse resíduo seja normalizado e fazer conclusões sobre essa variável transformada. E muitas vezes você não consegue com essa transformação, que em literatura você vê ela como mais vantajosa, com resultados melhores do que uma análise não paramétrica, mas às vezes a transformação ela não resolve o problema. Então você não pode confiar na análise de variância, então você teria que partir para uma análise não paramétrica. Aí na análise não paramétrica, não vou colocar nada aqui não, porque você vai ter que correr atrás, porque a análise recomendada ela muda se o delineamento mudar, se os fatores mudarem, se o número de classe mudar. Cada combinação, cada experimento ele vai ter um teste que ele vai ser mais recomendado na literatura. Então, infelizmente, você vai ter que correr atrás caso você caia nessa situação. Então, tudo aqui, na verdade, você deveria sempre estar correndo atrás, né? Mas, análise se for essa quantitativa já em função de uma outra quantitativa, seria a análise de variância da regressão. Entretanto, tanto na área de nutrição de ruminantes como de monogástrico, tem alguns pesquisadores utilizando muito contraste entre médias, né? Só que com scores específicos para testar efeito linear e quadrático. Existem os scores em literatura para testar efeito cúbico, mas não faz muito sentido biológico, então nem coloquei aqui, né? Mas você deve ter ficado assim com uma pulga atrás da orelha, porque geralmente o que a gente vê de contraste é para efeitos variável independente qualitativa. E você vem e vê eu falar sobre isso e você pergunta, será que funciona mesmo? E funciona porque, inclusive, eu fiz um teste uma vez porque eu fiquei em dúvida. Mas com esses scores específicos que a gente vê em literatura, o teste que eu fiz foi considerando o seguinte: se eu simulasse com ponto de máximo fora do intervalo amostral, será que ele detectaria mesmo assim um efeito quadrático? Porque para mim ele só conseguiria detectar esse efeito pelos scores que ele dá lá, quando existisse o quadrático, quando ele estivesse entre os níveis intermediários. Porque quando você for atrás e estudar os efeitos, você vai ver que parece que é isso que ele está fazendo. E, no entanto, as simulações que eu fiz, os resultados utilizando esses contrastes com esses scores específicos, encontrou resultado teve um desempenho até melhor do que a análise de variância da regressão. Então, eu não posso falar para você para não usar. Eu ainda uso a análise de variância da regressão porque eu não testei também os casos, foquei muito nos casos de falso positivo. Eu foquei mais nos casos de detectar o efeito, mesmo que ele fosse pequeno. A nova em fatorial, se você tiver duas variáveis independentes qualitativas, e eu acho interessante utilizar a regressão múltipla se as duas variáveis independentes forem quantitativas. Inclusive, você pode trabalhar com aqueles gráficos bonitos de superfície de resposta. E quando uma é de um tipo e outra é de outro tipo, e a resposta é quantitativa, eu gosto de utilizar o teste de identidade de modelos. Mas existem situações em que pode não ser ele. Se não fosse, na verdade, um fatorial, se não fosse dois fatores, mas sim apenas uma variável, uma covariável para corrigir os efeitos para ela, o meu objetivo principal não é ela, então muito provavelmente eu trabalharia com uma análise de covariâncias só e verificaria o efeito da variável que eu realmente tenho interesse também. Vamos vencendo junto esse medo de estatística. Terminamos mais uma parte da disciplina. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato e exponha sua dúvida. De preferência no fórum de discussão, porque é um local em que outros colegas também podem opinar. E a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, ou
um pode ter a solução para o problema do outro e pontos de vista diferentes com ideias interessantes para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento juntos. Não deixe de estudar também materiais de referência que estão disponíveis no plano de ensino da disciplina e fazer os exercícios. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, até a próxima.